Tá, deixa eu ir. Fica aproveitando ele e volte. Tava juntando aqui. Então, pessoal, agradecer a presença de todo mundo aqui hoje no evento. Hoje tem mais dois, três eventos na cidade também, então meio que dividiu o público. O Álvaro lançou um livro. Esse livro que ele está lançando hoje, ele já foi lançado na Flip no ano passado, pela editora Patuá. E aí ele também fez um lançamento em dezembro, que foi tipo assim, começou 3 horas da tarde, sem hora para acabar. E aí hoje começou às 3 também, né? Mas com um bate-papo. E a gente convidou a Cassiana Lima Cardoso, professora de literatura, também escritora, que também já dividiu uma publicação com o Álvaro no Low Profilas, que saiu pela Cal ano passado. A gente também fez um evento aqui de apresentação. Foi lindo o Albinho, ela, Carol, Passos, enfim. E aí, é a primeira vez que a gente está tendo a honra de receber também o Álvaro, o Álvaro Assis, lançando o livro dele, que já é o quarto, quinto livro. Ele também fez um evento maravilhoso com eu, do Tonteria também, logo depois da pandemia. Tardes Fevereiras eu ainda não te conhecia quando você lançou, e eu te conhecia no Palavra Tirada, né? E aí, mas nunca teve esse bate-papo dos livros dele, né? A gente sempre tomava um café, assim, não tinha essa coisa da gente dividir com outros leitores, ouvir as outras pessoas. Então, a ideia hoje não é ser bem um sarau. A gente ter uma interação dos dois, né? O Álvaro respondendo a Cássia, enfim, trazendo a leitura dela, e depois a gente dividindo também com vocês, né? Então, obrigada pela presença de vocês. Uma honra ter vocês aqui. Boa tarde. Ótimo. Feliz, né? De responder a esse chamado, falar um pouco do trabalho do Álvaro. E eu costumo dizer assim, eu conheci o Álvaro antes de conhecê-lo como amigo, né? Que eu acho que a gente é amigo, mas eu encontrei uma pessoa na rua, morando em Petrópolis, muito cedo, e ela falava no lançamento de um livro do poeta da cidade. Para mim, para sempre, você ficou como o poeta da cidade, assim. Aquela voz da cidade, como Fernando Pessoa era em Lisboa, como Vinícius era no Rio, e o Álvaro, para mim, é o poeta da cidade de Petrópolis. Então, eu falei, vamos lá. E eu cheguei, na época, o lançamento do livro foi ali onde é o Casa do Visconde do Ar, e eu olhei para aquela quantidade de gente. Gente, eu nunca vi tanta gente no lançamento de um livro. Não sei se alguém aqui foi a esse lançamento, que eu Mais 200. tinha umas 200 pessoas. Eu falei, e, poxa, as pessoas gostam muito desse cara, porque eu vou a muito lançamento de livro, e, em geral, a família imediata, se tiver chover, não ameaça de chuva. Eu falei assim, poxa, esse cara é muito querido. Eu ofereci vinho de graça. Pronto, você falou sério. Não, não, mas eu senti naquele dia que o Álvaro era uma pessoa muito querida pelas pessoas. E aí eu me lembrei da poeta Adília Lopes e de um poema dela, que eu vou, agora eu fiquei nervosa, que eu vou tentar falar para o Álvaro. Porque eu acho que a Adília Lopes é uma poeta que nos deixou recentemente, uma poeta portuguesa, que morreu com 65 anos. E ela tem uma coisa recorrente de dizer que é mais importante que as pessoas são mais importantes que o poema. Ela tem um poema que ela fez com Clarice Lispector a respeito daquele livro A Mulher que Matou os Peixes, e fala, Dona Clarice, a senhora tinha que ter alimentado os peixes. Que ela, perdão. Então, eu queria falar primeiro um poema para o Álvaro, porque eu acho que o Álvaro, antes de tudo, né, antes de ser esse poeta da cidade, antes de ser esse poeta que vem amadurecendo aos nossos olhos a cada livro, né? Que vem se descobrindo, que vem criando uma poética própria, que vem criando um caminho próprio, com temas recorrentes que ele sempre renova. Antes disso tudo, ele é uma pessoa muito querida por todos nós e pela cidade. Então, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu colo, tá? Não gosto tanto de livros como Mallarmé parece que gostava. E quando me dizem, gosto muito de seus livros,
Gostava de responder como o poeta Cesarini. Olha, eu gostava, é que tu gostasses, Chico. Livros não são feitos de carne, não são feitos de carne e osso. E quando tenho vontade de chorar, ler um livro não me chega. Preciso de um abraço. Graças a Deus, não é um livro e o acaso não existe. Mas eu gosto de livros. E eu acredito na ressurreição dos livros. E eu acredito que no céu existam bibliotecas onde você possa ler e escrever. Isso. Eu queria começar falando dessa coisa das transformações, né, que a poética do Álvaro vem passando, né? E eu conheci a partir do livro Eu Outros, em que existia essa fusão do eu e o outro. E é muito interessante porque o Drummond também acontece essa questão com o Drummond, né? Drummond, alguma poesia, ele escreve aquele poema de sete faces, que ele fala, não, quando nasci, um anjo torto, desse que vivia solta, disse, vai, Carlos, ser coach na vida, e todo mundo conhece o resto, né? E tem aqueles poemas, final do poema, mundo, passo um, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução, mundo, passo um, mas vá ser meu coração. Não por acaso o poeta aqui dialoga com esse poema, o poema 17 dele, porque mais tarde Drummond mesmo se redime dessa coisa romântica, né? Então, eu acho que nos primeiros livros do Álvaro está bem romântico, e aos poucos ele também dominado, eu acho que tem uma coincidência histórica, né? Porque o Drummond vivendo aquela coisa da meia-noite do século XX, das guerras que se aproximavam, dessa decepção com a humanidade, do Estado Novo que se aproximava na década de 30 e a gente vivendo essa ação da extrema-direita. E o Álvaro vivendo isso muito intensamente, que quem o conhece sabe também que ele é um poeta político, que ele é um poeta social, né? Isso vai amadurecendo e vai ressoando na poesia dele. Aí eu queria que o Álvaro lesse o poema e falasse um pouquinho do contexto, de composição desse poema, né? Que o motivou a escrever. A gente começa pelo 17, que não é muito que meu de preferência, não. Mas, cara, eu sou 17, você estava combatendo o 17. Primeiramente, agradecer, né? Você percebe que são aulas, né, que a Cassiana dá. E assim, quando a Lilian me perguntou assim, quem que você gostaria que mediasse essa conversa? Pelo amor de Deus, a Cassiana. O interesse dela pelo outro já é uma coisa dignificante. Eu sou, apesar de estar aqui entre os meus melhores amigos, eu sou muito tímido, então assim, se eu escorregar, se Paulo entrar, poema 17. 16, final 17. Vasto é o mundo, imune ao grito, onde a única voz é a do abraço, e só o estilhaço do amor é infinito. Você queria falar assim, porém? Que lindo, peraí, gente. O contexto da composição, você consegue lembrar da energia, assim, de quando você escreveu? Assim, eu costumo dizer que ele até postou uma coisa hoje que eu sou um pintor, mas não sei usar pincéis. Em geral, as questões nascem para mim, as coisas nascem para mim como imagens, como se fosse um quadro. E isso aqui me lembrou muito aquela imagem que tem vários plágios dela, do rapaz jogando um rapaz com uma faixa na cabeça jogando uma rosa. Hum. E aí, depois jogaram, fizeram várias. Era daquele. É, Não, o Carlos, não, não, é o Basquiat. é isso. Basquiat. Isso. E aí é isso, assim, tipo, nesse momento que a gente está vivendo de tanta guerra, de tanta luta, né? Eu faço um misto dessa questão da agressividade, mas a agressividade reverberando no sentimento bom, no amor. E mesmo que haja luta, guerra, estilhaço, a única coisa que fica mesmo é o amor. É, e já que você falou de amor, né, vamos
pro poeta lírico, né? Porque quem lê o Álvaro aí sabe que ele também tem um viés lírico, tem suas musas, né? Nos outros livros a musa estava mais presente. E uma coisa que eu gostei, porque eu sou meio anti-musa, assim, por causa, em função de várias coisas, do feminismo, eu sou de um coletivo de mulheres, mas eu gostei do lado do Álvaro e deixando essa musa de lado, sabe? E partindo mais por uma espécie de amor universal, amor fraternal, amor, amor mesmo. E aí eu selecionei alguns poemas líricos. Esse é lírico, né? Por acaso ele é lírico, ele dialoga com todo mundo, é lírico. Mas dois que é muito bonito. Foi muito difícil, tá? Selecionar alguns poemas assim, porque eu gostei muito. Bom, mas o dois eu achei bem bonito. Ah, e sobre essa questão aí de. Tá difícil ter musa, né? Tá difícil tomar musa no momento. Os avós para a gente ter essa musa. Então, acho que tem essa transformação da literatura, mas também tem essa transformação. Está cada vez mais avesso ao encontro profundo, né? O mais profundo está na superfície. É isso aí. Dois que tu falou? É, Se me lembro exatamente. é. Passeio por sua rua no Street View e até danço em frente ao seu prédio. Sonho em ser o moço congelado na imagem, olhando eternamente para sua janela. Que lindo. Quer falar ou posso falar? Pode falar. Eu lembrei do Bandeira, né? Dizem que quando Bandeira escreveu As Três Mulheres do Sabonete Araxá, ele tinha visto um anúncio no bonde. Então, assim, essa coisa do poeta da cidade mesmo, né? Ele passeando pela cidade, viu o outdoor lá. Tenho certeza que tem, você diria, de outra pessoa eu diria que é tudo ficção. Do Álvaro aconteceu, né? Aí, e aí ele pegou dessa coisa que suja a rua, né? Suja, digamos assim, é porque o poeta não tem isso. O poeta ele não separa o sublime da coisa chã, né? Então, ele pega essa coisa do comercial que está ali e traz para esse universo do lirismo, né? Aí é muito lindo esse poema e muito bonita essa atitude do eu lírico, assim, romântica, né? É, de sonhar, de poder ficar ali, né, fazendo, velando a mata, assim, achei, Isso é engraçado. A Roberta sabe disso, e o Thiago que trabalha, sabe? Eu sou é, apaixonado. Eu viajo o mundo inteiro pelo Street View lá. é, Outro dia eu acordo e falo, hoje eu vou passar a tarde em Viena. é, E fico lá andando por aqui. E isso aqui foi uma paixão lá em São Paulo. hum. E a menina dispensou sumariamente. E sobrou. Ainda bem, Paulo, senão a gente não tinha esse poema. E o que restou foi pegar os Street View e ficar lá na janela dela. E tinha, não sei se você já viu no Google, o cara, É, né, picha a cara do cara. E tinha um cara olhando para a janela, assim, pro prédio. Falei, cara, eu quero ser esse cara que está olhando eternamente para a janela dessa mulher. Rapunzel. Rapunzel, lembra também do filme Cinema Paradiso, né, que tem aquela fala, você fica velando na janela até o dia de eu chegar ali para você, aquela coisa da serenata. Achei bonito. Ó, Gostei. bem lindo esse poema. E o que é mais bonito, eu acho que é dizer muita coisa numa quadrinha, né? O Bandeira fazia muitas quadrinhas também. Falando sobre isso, É dizer pouco, dizer muito com poucos versos, numa quadrinha, que também tem essa coisa de tirar a poesia desse lugar do sublime e trazer para o cotidiano, né? Eu acho muito bacana, muito legal. O poeta Vinte também é lírico, eu queria que você lesse, se não se importasse. É porque é uma chance, né, gente, da gente ver o próprio poeta lendo seus poemas, né? vai, vai, meu amor, eu fico. Daí a pouco eu vou, você chega, eu parto, eu volto, você me espera. Eu sofro, eu grito. Enquanto a mola estica, a vida escapa. O tempo, sem você, não cabe no Quer falar um pouquinho? Esse melhor não.
Então, vamos respeitar o silêncio, né? O silêncio também Então, o silêncio é muito significativo, ele também é por sentidos, né? Silêncio é importante. É, Tem uma coisa que eu já comentei com o Álvaro, que eu acho que ele tem um diálogo, também um Tiago de Mello, que é um poeta engajado, poeta político, mais engajado e mais político, né? Eu acho que o poema Oito é um poema dessa natureza. Poema 8. A máquina que fotografa versos e os revela a partir da imagem promete imitar os olhos do poeta, uma polaroid que enquadra a poesia, embora ainda um tanto debilóide, corre a 3x4 do poema. Achei isso bem bonito. Eu li essa notícia mesmo de que agora tem uma máquina que, a partir da fotografia, ela escreve um texto, né? Tipo um chat GPT. Hum. Mas ela descreve a imagem? Sim, ela faz versos daquela imagem que você Não, fala. ela faz versos. Uau! Mas a máquina não sente, né? É. Então não adianta escrever sem sentir. Depois termina assim, né? Embora ainda um tanto debilóide, corre a 3x4 do poema. É, Corre o sentido do poema. é, A identidade. o sentido, no sentido de sentir e no sentido de sentido. Porque É. a máquina não tem sentimento. A máquina ela pode descrever uma cena, mas ela jamais vai sentir o que a gente sente quando vê a cena. No Blade Runner, tem o Philip Dick, né? O livro que deu origem ao Blade Runner, ele tinha um aparelho que media o sentimento das pessoas, né? E as pessoas, que nem agora tem no Black Mirror um deles, que a É, pessoa vai e coloca o tanto de sensação que ela quer, se ela tiver lá o premium, né? O Netflix Premium, aí ela consegue dosar, né, a sensação. Aí eu lembro que na faculdade eu falei, eu vou inventar um grafo semantizador, né? Que é. aí escrevia verso a partir do sentimento, né? Mas eu pensava no Felipe Dick, não pensava na coisa de hoje. Já que eu não podia escrever verso, eu pensava que a tecnologia pudesse fazer. Claro que hoje a gente é completamente insensível à sensibilidade que o povo tem com a tecnologia, Não, né? Com eu a acho inteligência que artificial. fácil de ter pontos. É, Ela usa trabalho intelectual e transforma, mas aquilo em uma combinação lá, mas ela não vai conseguir superar. Nós vamos adoecer se nós apostarmos nisso, né? A humanidade já está bem adoecida, mas ela não vai conseguir superar essa questão da emoção. Por incrível que pareça, tudo que parecia obsoleto agora está mais, tem mais valor do que antes. Porque, por exemplo, a poesia. A poesia é um lugar onde você vai colocar a emoção, o meu lírico, e como os textos são todos mecânicos, a gente vai ter que buscar na poesia essas emoções, né? Porque as pessoas também estão se privando de sentir, estão dando à máquina a chance de fazer o próprio trabalho. é. Eu achei isso tão bonito, Álvaro. Eu lembrei da máquina também, essa coisa da máquina mesmo, né? Ela não sei, me passou essa. Às vezes dá vontade, né? Entregar para a máquina o trabalho que a gente tem que fazer nas relações, né? Mas achei que você expressou bem essa. Fazer só Pode? essa história de inteligência artificial. Uhum. Estava vendo ontem no celular uma Mona Lisa cantando e dançando. É, Quer dizer, pegaram a Mona Lisa, ela com movimentos, cantando e dançando. Está rolando na internet. Então, fica uma interrogação. Para ter inteligência artificial, você pega uma foto estática, pintura estática, e transforma ela, coloca em movimento. Aí, será que a poesia não vai chegar a esse momento também, a literatura e todas as artes, computando esse lado da preguiça também, de fazer as coisas, deixar para a máquina fazer? Está entrando nesse sentido de
Você vê uma fábrica chinesa fazendo carro, não tem um, mostra a fábrica chinesa fazendo automóvel sem uma pessoa dentro da fábrica. Mas um carro é diferente do poema, né? Fazer um carro é uma coisa, fazer um poema é outra coisa. Por isso que o poeta foi expulso lá da Polis, lá no livro da República de Platão. Porque ele não fazia nada de útil. O que os poetas fazem é um utensílio, como diz o Paulo Leminski, que não existe utilidade. E é por isso que é bom. Porque nem tudo tem que ser útil. A vida, como quem falou que a vida não é útil? Alguém falou, a vida não é útil. A vida não é para ter uma utilidade, a vida é para ser vivida e sentida. Uma calma, né? É, acho que foi, eu não sei se falou, mas aquele filme do Wim Wenders, Dias Perfeitos, diz isso, né? A vida é para. Do Wim Wenders, aquele filme Dias Perfeitos. A vida é para ser vivida, para ser sentida, agora é agora, né? Não sei, um dia pode ser que eu estou igual a Elis Regina na caminhada contra a guitarra elétrica, sabe? Mas, assim, Não, a gente não tá nisso, pode ficar bem tranquila. eu acho que você pode pegar a ferramenta, mas vai precisar de alguém que sinta, alguém que tenha emoção. Eu acho que não se faz nada sem emoção. Eu estou até meio. Esses são reversíveis. Eu acho que é um caminho reversível. Já avançou um patamar que a gente não avançou mais, não dá para ignorar que vai ter cinema sendo produzido por inteligência artificial. Então, isso é questão de tempo. Mas, mas eu acho que a gente perde isso. Eu acho que a gente se torna menos humano ao deixar as máquinas. Porque antes da máquina superar a nossa inteligência, eu acho que ela supera a nossa pizza, ela supera as nossas falhas. Eu acho que ela atinge aonde a maior parte da população que não quer pensar, quer sentar e assistir um filme novo, vai sentar e assistir. E vai ficar cada vez menor a massa de pessoas críticas, pensantes, que conseguem formar um. Vai ficar cada vez mais. Já fizeram. Talvez Foram os primeiros, né? Botaram lá, você planta, complementaram a máquina, agora aquela jornada Do herói é a coisa mais simples que tem. jornada da heroína, agora vai repetir isso de eterno. talvez a inteligência artificial esteja entrando na lacuna da burrice natural. Eu adoro isso. Eu prefiro a inteligência Burrice natural. natural. Pode ser uma polícia artificial, né? Esse pode ser artificial. Não sei exatamente onde, eu até salvei, mas estava vendo que estava sendo feito um estudo de algumas turmas que durante o ano eles usaram inteligência artificial nessa várias questões ali. E essa turma se desenvolveu muito na visão deles. E a outra turma foi normal, né? Escola normal, como qualquer outra. E eles chegaram à conclusão, eles, né, quem fez esse estudo, né, o estudo de repente é pago também, né, chegou-se à conclusão de que a escola que não implementar, só no Brasil não, tá, gente? Que não implementar, então, a inteligência artificial para trabalhar com os alunos, lá na frente ela vai entender na hora de fazer uma prova, sei lá. Então, eu fiquei assim, falei, gente, onde a gente vai parar com isso? Eu já li um estudo que dizia que na Dinamarca eles tiraram o tablet, tiraram tudo, voltaram aos livros. Então, assim, eu desconfio muito desses estudos que sejam mandados lá, porque isso é uma idiotice. Eu acho que a prova disso é a pandemia. Quando a gente. Depois eu até nem falei isso, mas se a pessoa quiser se apresentar quando quiser falar, é legal também, né? Na pandemia, assim, antes da pandemia, né, falava-se muito sobre professores serem substituídos por máquinas, ou estudo e tal. E quando chegou a pandemia, e todo mundo teve que encarar a realidade de ensinar em casa, os pais, eles ficaram completamente perdidos. E aí eles perceberam a importância do professor, da escola, das relações que acontecem dentro da escola. E quando eles voltaram, sem Foi noção de educativo. nada. Então, assim, eu, como professora, me senti
Cara, eu realmente sou incrível. Isso mesmo. Porque não Tem funciona sem gente. É. Infelizmente ou felizmente, não funciona, não funciona mesmo. Porque Muito faz bom. toda a Olha diferença. só tudo que o poema fez a gente pensar, né? Toda o que o poema deflagrou. Eu acho que é isso. O poema chama para o viés crítico, que a inteligência social fala assim, ela só é reprodutiva, ela nem é produtiva. Olha só, você falou social, É, inteligência social. a inteligência, ó, a falha, né? Porque o que a inteligência, porque para mim, a inteligência social é uma inteligência superior à artificial. Mas a inteligência social aqui, a presença permitiu, né? O poema fez surgir a crítica. Eu acho que a inteligência artificial faz surgir a admiração e o canto da sereia. Vamos voltar para o nosso poeta aqui. Canto da sereia, porque o canto da sereia, ele nos hipnotiza mesmo, né? O canto da sereia da tecnologia, o canto da sereia do capitalismo. E eu lembrei que a Ana Fê falava que ela era uma espécie de sereia de papel, assim, que a voz que falava nos poemas dela, né? O eu poemático ali, o eu lírico. E aí eu lembro, eu lendo os poemas do Álvaro, falei, que coisa interessante. Existe uma questão recorrente, aliás, não só nos livros de poesia, mas também o Álvaro, que é um compositor, é um trovador, um contributo cancioneiro popular de Petrópolis e do mundo, né? Porque o Trio de Gonzaga é incrível, né? E ele tem uma letra muito linda que chama, o título da música é Gaivota de Papel, e tem um verso que eu adoro, né? Agora falei o verso do negócio do mel, como é que é? Sabe que uma Semira, você conhece a Semira? Sim. Tá com um osso no braço. Ah, mas é bonito Só que mesmo. ela achou que fosse o Guido que tivesse escrito. Olha. Não sei se ela estava namorada dele. Não, Com Álvaro, para de se e com a letra. desmerecer. E aí um dia eu falei para ela, quem escreveu isso? Eu. Você ficou feliz ou chocado? A manteiga tá É. Ela é, achou que era uma aliança e agora eu não, tô casada e ela com você. pediu, e ela pediu para ser com a letra dele. Ele escreveu à mão. É, você manda um beijo errado. Não é que for fake, é o documentarista. Eu vou te mandar depois que você tem. Isso. E aí o verso se o rio não volta atrás, para. Olha que lindo. Se o rio não volta atrás, é porque o mar é mel. Gente, tudo a ver com o livro. Isso. É um filme diferente, né? Porque Ah, não, pelo que eu entendi, porque estuário é a, a água que se retém um pouco antes de ir para o mar e se encontrar com aquela imensidão que é salobra por causa do sal da terra, né? Dos sais minerais da terra que migram para o mar. Então é o poeta que se recolhe assim na sua individualidade e está se jogando para a coletividade, né? E eu vi assim, isso é muito lindo, isso é muito recorrente, isso é um compromisso não só estético, mas também existencial, né, da poesia do, do Álvaro, que é essa coisa do rio estar sempre presente. O rio é uma imagem, uma metáfora muito cara na literatura. Então, começa lá no Heráclito, não Platão, não entramos duas vezes no mesmo rio e tal, porque o rio. E civilizações que não se conhecem, até o próprio Joseph Campbell falava isso, tem no rio a metáfora da existência. E o Álvaro sempre está falando desse rio, dessas águas, dessa. Quando eu escutava essa música, eu pensava assim: o Álvaro é essa gaivota dentro do Piabanha, que fica observando as coisas. Tem aquela coisa do céu muito bonita, né? No verso também, que o rio rasga o céu e pode se encontra com o céu, enquanto a gente às vezes nem olha para o céu, né? É muito bonito. E tem vários, gente. São, na verdade, vários poemas com essa questão existencial do rio, não é um só. Inclusive, fecha o livro com um poema do Rio, poema 53, mas tem o 33, 44, o 50 e o 53. posso só quebrar o. Pode, claro. Porque, assim, eu acho bem interessante a imagem de onde surgiu o estuário, né? O estuário é a viagem também, essa coisa dos mapas, da cartografia que não.
que é o rio, se você pega o mapa, é o rio Paraná descendo de um lado e o rio Uruguai descendo do outro, como se fossem duas troncas, e fazendo o estuário do Prata como se fosse a América do Sul sendo parida. Olha que lindo, né? E aí eu vou ler um poema que fala sobre isso. Ah, Pode quebrar o... pode, ele é qual dele? É o 3. Então pode ler. Então, com essa imagem, assim, por que que chama estuário, né? E aí, o poema veio Também já... são tantos. Mas desculpa eu botar essa... Álvaro Castro. E aí, se depois contar a história, eu acho que fica legal. Dizia o... Tá bom, Fala, fala. Mário o Quintana. Mário Quintana dizia que quando o poeta explica o poema para uma pessoa, um dos dois é burro. Então, mas aqui não tem jeito, vai ser assim. Mas é traumático, vai fazer mais sentido agora. Uma América do Sul, uma América do Sul deságua todos os dias pelas trompas dos rios, sangrando a prata e pranto, fazendo mais turvo o estuário, entre almas de generais e corsários, e guibas de cigarros de motoristas engarrafados na marginal do Tietê. Ecoam saudades da pagelança e dos acordes estalados nas violas, entre piracemas e cataratas silenciadas, o tango e a milonga, o candombe que salvou os tambores e o abraço ancestral da Pachamama. Muito lindo. Muito. Tá vendo? Olha o dever de cara feito errado aí. Poema tem título na seleção. Tá? Não, o Tietê é engraçado, né? Porque o Tietê nasce litoral, corre para o interior e vai desaguar onde? No Paraná, que vai desaguar no Prata. Então, o cigarro que o cara joga na marginal do Tietê engarrafado vai bater. Que doido isso. É. Não, achei ótimo. Poeta social. E a Pachamama, né? O lance da Pangeia, a Pachamama na África. Porque ali é um dos encaixes com a. É, Não, e exatamente. outra coisa, não, essa coisa de você ser um poeta da cidade, eu fico brincando com isso, mas exige, isso é brincadeira mesmo, porque no particular a gente chega ao universal. Ele está falando do Rio Piauí, está falando de todos os rios da existência humana como um todo, né? É, é, é esse o jogo, né? Então, eu gostei desse poema, eu não sei por que que eu não coloquei. E devia ter colocado pelo título do Não livro. sei, eu não acho um grande poema, mas ele traduz o livro. Se tivesse que escolher não sei, o autor, É, talvez a gente escolheria ele. para de fazer. Eu olhei esse moleque. E eu acho que Vamos lá. eu acho que ele não. Sei que o livro não foi escrito só, mas o quanto ele dialoga, quanto a gente está cada vez mais mergulhando nessa necessidade de voltar a se reafirmar enquanto América Latina, voltar a explicar as nossas relações enquanto influência no Sul. E é isso, é beber dos nossos próprios rios, é se entender, é saber que a gente foi parido aqui. E é a gente, assim, não deixar o outro nos vivendo. Pô, que legal. E não deixa de ser uma continuação, né? Que tonteria é uma palavra espanhola, né? Da língua espanhola, enfim, castelhano, né? E aí, Paixão pelo idioma. Tipo, que é o nome do livro anterior dele, né? Do Rio para a gente, ó, no 33, vamos fazer o percurso do Rio aí. Eu adoro esse eu posso só contextualizar isso também, porque claro. isso aqui tem uma coisa bem interessante. Quando a Cordilheira dos Andes viu na era Cenozoica, o rio Amazonas corria para o Pacífico. Quando ela sobe, ela joga o rio para o Atlântico. E aí é um poema de amor, e o cerne é isso, trocar o rio do oceano. Ela alterou o curso do rio. Como uma cordilheira, em uma nova era, ela mudou o rio de oceano.
deslocando continentes, inaugurando cartografias, duplicando o volume das águas. Ela destruiu hidrelétricas, modificou o ritmo das ondas, diluiu correntes e fronteiras, estabilizou placas tectônicas. Ela engendrou mamíferos e homo sapiens que, assim como eu, aprenderam a amar, o que só fez algum sentido quando ela me apareceu. Inventamos isso ou perdemos o próximo? Vamos com aquela significação que só o silêncio é capaz de fazer. Quer comentar? Tantos versos, às vezes, assim, os versos parecem sem vão, mas o Não, tema fica porque para sempre. o que fica são os versos. É. Não, sim, gente. Vamos 44. mudar a idade dela para a minha. É, 44. Contrabandear o silêncio no fundo falso da canoa, na escuridão, desculpa. Contrabandear o silêncio no fundo falso da canoa. Na escuridão, pintar o rosto antes da chuva. Confidenciar às corujas receitas para dormir. Estilingar o assomo, da bem longe. Lançar-se ao novo antes do dia cismar. Isso. essa coisa de explicar o poema mesmo é complicado. No fundo falso da canoa, eu me lembrei da terceira margem do Rio, né? Do silêncio da terceira margem, porque ele vai, faz a canoa, coloca no meio do Rio, e que está buscando um sentido para a existência, né? Está buscando. Então, no fundo falso, não incomoda o lírico. Ele quer saber o que tem por trás, ele está buscando, né? Ele quer ir além, né? Não sei, achei. Esse faz parte. Eu acho que o Rio está ligado a essa questão existencial. Eu acho que faz parte desse tempo que você percebe, né? Aqui tem muito dessa questão da pouca introspecção. Hum. Eu me acho um cara bem esquisito, penso, assim, eu sou gosto de poeta emocional, fico isso o tempo todo. A dor é delícia nisso, muita dor. E às vezes a busca por esse lugar, né? Porque o poema surge do silêncio. Então, às vezes eu quero contrabandear um pouco de silêncio no meio do alarido, para eu ficar naquele lugar. O silêncio é perfeito. Sim. Essa. Pode falar que eu te interrompi. Pode falar. Não, eu achei isso muito bonito. Ele fala meio que por si, ele é mais um da lista, também é muito grande, uma coisa que é muito presente na poesia contemporânea. O pessoal gosta muito de zombar da poesia contemporânea e falar assim, como se escreve poesia contemporânea? Com dicionário de sinônimos, escreva tudo em minúsculos. Que é que a poesia contemporânea ela é muito metapoesia, ela é muito metalinguística. Mas isso não é novo. Isso, desde que o mundo é mundo, a poesia é justamente essa luta, lutar com as palavras, ó, luta mais vã, enquanto lutamos, mal rompe amanhã. A poesia é essa luta com aquilo que está sendo dito e que nos atropela, né? A poesia é uma luta filosófica com a existência. Então, esse movimento está muito presente nos seus poemas, muito presente. Você está tentando o tempo todo ver, não é o que tem por detrás, mas o que a poesia apresenta, que o cotidiano, as relações nesse contexto do capitalismo, dessa correria, desse estresse diário que a gente passa, não deixa a gente chegar lá, né? Você está querendo fazer isso com as palavras, né? E por isso se flerte com esse silêncio, buscando não esse burburinho, mas esse silêncio, né? Aí tem muitos poemas. O primeiro é muito lindo ali, ele botou até na apresentação e queria que você lesse. Morar sob o teto do poema. Pagar-lhe aluguel, fazer benfeitorias. Mudar encanamentos e as instalações elétricas do poema. Cuidar do poema como se fosse seu. Enquanto não lhe entregar as chaves, fazer dele um lar, até que o poema desabe. Muito lindo, né?
Esse eu não gosto de comentar, os melhores eu não gosto de comentar. Porque eu acho que se a gente comentar, a gente estraga o que o poema tentou dizer, e que o que eu disser como explicação. É esse jogo mesmo com o real. Tem uma frase acho que é do Píndaro. Vamos ver se eu vou lembrar, né? Não almejes a vida eterna, esgota, porém, as possibilidades do real, que é a poesia. Mas a gente nunca esgota, é um jogo, é uma ficção, né? É uma busca de imagens novas que reinaugura a realidade e dê para a gente o que é extraordinário a gente estar vivo, é um verdadeiro milagre. A poesia faz isso. Viver não é banal. Vamos lá. 14 E também não é útil. não é banal, não é útil, é outra coisa. É a terceira margem. 14. É, Ser poeta é ser astronauta, fincar bandeira, contar pegadas, num lugar em que não se esperava chegar. muito bonito. É isso, é inaugurar a realidade, o extraordinário. A gente perdeu, quando a gente era criança, o olhar poético, né, de ver as coisas pela primeira vez. E um poeta vai e faz isso. Eu acho que vou pedir mais um 49, a gente pode abrir, porque talvez tenha alguém que goste do poema e quer dar para falar, né? É, Cada palavra, um pedaço de azulejo, que nasceu para mosaico, para se juntar quebrada, não soube ser quadrada, em sua dureza pontiaguda, com sua voz de sobra. A sombra da vasta obra faz poesia legítima. Você fala da metalinguagem, né? Eu uso muito metalinguagem. Eu gosto muito de falar do poema, da palavra, como uma matéria-prima literal é. dos meus versos. Porque você está catando as imagens, né? Você está catando e trazer essa coisa concreta, né? Imagens concretas. Eu gosto disso, né? Nasceu para um mosaico, pedaço de azulejo. Não é uma poesia é filosófica, ela é filosófica, mas ela tem materialidade. Ela pega a matéria-prima do caco, do resquício, do resto, do canteiro de obra do que você está vendo mesmo. A poesia está ali, não está como aquelas palavras difíceis, alures, sabe? A poesia está aqui, está aqui. Eu acho que isso vem muito também daquela coisa que o Manuel de Barros fala, Uhum. que inspiração é consequência de nome. É, E aí há dias que você senta e você não tem nenhuma mais. E aí você só tem a própria palavra, o próprio verso, a própria poesia, só está ali. E aquela folha está em branco, você vai se utilizar daquela ferramenta. Se você ficar esperando inspiração para escrever todo dia, às vezes eu falta. acho que a gente superestima muita inspiração também. É mais labor, né? É mais você estar ali disposto. É. Você vai ver, se você estiver disposto, aberto, as coisas vêm. Mas você tem que estar ali. Soldado universal, prontidão, né? Mas um soldado mais distraído, né? Um soldado muito Distraído, vencer. distraído, venceremos. Distraídos, venceremos. Eu acho que, olha, tem muito. Eu fiz uma seleção grande, mas eu acho que o cerne do que eu queria dizer, e desculpe se me alonguei, já disse. Então, eu acho que era legal a gente abrir para as pessoas perguntarem para o Álvaro e fazerem colocações assim, sobre os poemas. Alguém que quiser ler um poema que gosta muito, que já até que já foi lido, mas que tem uma interpretação diferente, pode fazer. O que vocês acham? O que você acha, Álvaro? Ó, eu posso começar? Pode, claro. Porque nenhum dos que eu dobrei aqui, tirando o primeiro, foi escolhido. Eu dobro as pontinhas aqui, e quando eu gosto muito, eu dobro embaixo também. E aí não tem nenhum dos que vocês escolheram. Mas eu não vou ler agora, não. Uma das coisas que eu percebi. Ah, não, o 8 eu também escolhi, da máquina fotográfica. Mas uma coisa que, da época do lançamento, da gente ter conversado, da primeira leitura. E de uma coisa de lugar, assim, que eu vi muito do Álvaro, que é essa escolha de ficar, do ficar, mesmo que tenha a ideia do estuário, do movimento, do interior para o exterior, toda essa coisa tem. Porque a Cassie fala, o poeta da cidade.
Não é só, porque a gente também chama a Cássia como Poeta a residente. poeta residente. Poeta. Pois. Mas tem uma coisa de. Eu não sei se era o Tolstói que falava de você falar da sua vida para falar do mundo, do universal, né? É o da aldeia. Então, que é É o completamente marinheiro diferente. da aldeia. Isso, é completamente diferente do que o Humberto Eco fala do cidadão da aldeia falar pela internet, né? Da É. internet da voz para aquela. Não é isso. O seu sentimento e o seu cenário, ele vira universal. E é tão legal você falar do Google Maps e da coisa vários poemas aqui. Você abre Sirene da cidade, sabe? Tudo. A gente se localiza num lugar, né? Então para mim ficou como se fosse assim, sua primeira leitura, né? Que era como se fosse uma escolha constante, de você reafirmar essa escolha de estar aqui, né? Não é só a ideia de movimento, é de estar aqui. E eu gostei da Cássia falando diferente da Natália, né? Que esse estuário é esse momento, né? Antes do. Então, tipo, ele não é o fluxo, ele é como se fosse um- uma, Está. é um estado, mas é um devir, É um né? devir, é um É devir. tipo o antes de ser, né? É o que é e o que vai ser. Vir a Isso. ser. Aí isso que é muito legal. E uma das coisas, né, que a gente acompanha, eu sou sua amiga, né? Eu te acompanho no Instagram também. Mas é tão diferente quando a gente lê a primeira vez seu poema no Instagram, que eu acho que teria que ter, é muito contemporâneo, mas teria que ter, que já tem Facebook para isso também. O próprio Twitter veio com essa ideia, né, de síntese. Mas você lê na transitoriedade, no dia a dia, né? Um poema é completamente diferente do que você pegar um livro e ter essa sensação. Talvez seja a nossa geração, né? Enfim, consumiu o poema primeiro num livro, né? Mas quando eu leio na internet, eu não consigo acompanhar a passagem de uma imagem para outra. Eu acho que ela tem um corte. E aí no livro, eu acho que as imagens elas se conversam com o livro, com o poema antes, com o livro É anterior. porque Ele é o muito livro é dado. uma narrativa, ele é dado, existe uma narratividade no encadeamento, na maneira que ele numera os poemas. O Isso. último poema ser do Rio não é por acaso. O primeiro poema começar com poema não é por acaso. Existe uma narratividade. Eu sempre digo para os alunos, falo, olha, se vocês não querem comprar o livro, imprima o PDF, leiam. Porque uma notificação vai te atrapalhar, vai criar uma ansiedade. O É, poema é de ansiedade. O poema é um lugar para você se colocar aqui e agora. eu fico ansiosa de ler e de pular de uma imagem para outra. Que é como se fosse uma outra experiência, como do scrolling, como a mudança de assuntos, como você dá conta de ver todas as mensagens que você não viu, aí links maravilhosos de assuntos completamente diferentes, você não termina de ler nenhum. E aí as imagens ficam assim, o poema fica incompleto, né? E lógico, todo poema é incompleto, a gente que É, completa, mas num outro sentido. Então você- eu amo ler os seus poemas, reler eles na publicação, né? Nunca pare de. é, Meu comentário é o seguinte: quando eu fiz arquitetura, né? E eu aprendi com um professor que para você criar uma máquina de lavar nova, você tem que estudar o cara cozinhando lá na caverna, na idade da pedra, saber da cozinha, saber da casa, saber para você chegar na máquina de lavar, né? Chegar num fogão novo. Não dá para você chegar assim, eu sou gênio, tem um fogão novo, claro. Não tem como. Então, para chegar no novo, você tem uma história, tá? Para chegar lá. Aí eu comecei a escrever, né? Aí, o meu primeiro livro é assim, a coisa mais ridícula do mundo, porque poemas de 13, 14, 15 anos de idade é uma coisa horrorosa. Então, aí eu lembrei desse detalhe que o professor de arquitetura falou, para chegar no novo, você tem que
passar por uma história. Aí comecei a ler vários poetas, comecei a comprar um monte de livros de um monte de poetas para poder, sei lá, fazer paráfrases, fazer paródias e começar a engolir todos aqueles poetas para ver se de repente sai alguma coisa nova de mim, né? Então, eu falei isso tudo para te perguntar, os poetas que te inspiraram durante a vida, quais são, assim, três, quatro nomes que eu possa lembrar de imediato. Inclusive a Lilian fala, e é uma poeta que a Lilian adora, que ela erra o nome sempre, mas ela adora. E aí inspira muito esse livro, que é, para mim, é a maior poeta brasileira atual, que é a Ana Martins Marques. Ela fala muito da paisagem, ela é gênio. Então, assim, indico a todos. Ana Martins Marques, porque é do momento. Mas tem os caras do cânone que eu sou apaixonado, que é o João Cabral, que é o Ferreira Goulart. Você falou, você tem que beber. Quando perguntaram para o Manuel Bandeira, por que você escreve verso livre? E aí ele disse alguma coisa do tipo, eu domino o decassino. Eu domino a técnica toda. Então, assim, para você fazer isso, para você, justamente isso, para você fazer o simples, que eu, assim, quem sou eu? Mas eu tento ser o mais sintético possível. A rede social acabou me levando mais para isso. Porque se você escreve 4 linhas, tem 30 curtidas. Se você escreve 5 linhas, tem 20 curtidas. Ela vai diminuindo conforme a quantidade de linha. E aí, quanto mais eu tento ser o mais sintético possível, né? Mas para fazer isso, você parte de poemas imensos, você parte de autores que escrevem de forma super complexa. Então, assim, eu gosto de um português que me atrai muito, porque ele é altamente sofisticado, altamente complexo. Às vezes eu não entendo nada, mas tem uma palavra dele que inspira em poema, que se chama Herberto Helder, que é um poeta. Então, assim, a obra do Herberto Helder é uma fábrica de palavras. Eu acho que ele escreveu mais de 5.000 palavras na obra dele, né? Você tem noção. Por exemplo, eu talvez tenha escrito 2.000 palavras diferentes, o cara escreveu 5.000, né? O Drummond escreveu 5.000 palavras. Então, hoje eu te indicaria, assim, o Herberto Helder. Aqui no Brasil tem muitas, em geral, as mulheres, né? Temos a Ana Martins Marques, temos a Bruna Beber, temos do Islã, temos várias, como a Letícia Brito, posso passar várias, mas se eu pudesse falar assim, cara, leia uma pessoa, a Lília já leu, acho que tem até livro, né? Que é a Ana Martins Marques. Eu já tive todos e agora só tem um, porque eu dou para todo mundo. Passou pelo Fernando Pessoa? Eu amo. Quando eu leio Fernando Pessoa, eu não leio mais, porque quando eu leio Fernando Pessoa, me dá vontade de parar, entendeu? Sim. Se poesia é isso, eu vou parar que a minha tá com Não é defeito. nem parar de escrever, é parar, É. né? Porque passando os olhos, deixa eu vi Fernando Pessoa. Eu confesso que hoje eu prefiro ler os meus contemporâneos. Ler a Cassiana, ler a Ana Martins Marques, ler essas mulheres maravilhosas que a gente tem Ai, aqui. olha, botou na mesma frase. O que você quer agora? Agora para sempre. Você tem que mandar um buquê de flores que eu vou fazer todo dia. Botou Martins Marques. E assim, a gente tem uma coisa, você chama o pessoal para vir para um sarau. O cara vem, o cara que está acostumado, ele acha que ele vai ouvir uma coisa parnasiana. Vai ouvir um Olavo Bilac, as flores, que é bonito, as flores são lindas em março, primavera. E isso dialoga. Se você, toda humildade, essa poesia dialoga. Você falou, estou falando do Street View, estou falando do mapa, estou falando da porre que a gente tomou ontem, do chifre que a gente tomou anteontem, estou falando, né? E faz até paráfrase de outra poesia, de assunto por exemplo, da Bishop, no 28. Desde então, o livro ficou aberto, sem que uma página lesse a outra. Ah, esse É isso, é uma brincadeira da Bishop. Cara. O da Bishop é duas amantes juntas, como uma página lê a outra, né? E aí ele vai falando o peixe, até hoje. esse é o peixe e respira, como é que é? Eu já achei, olha só, ó. Uma linha. É uma linha. A poesia é um peixe que vive pela boca. Olha que lindo. Um verso, poema. Tem muitos pequenininhos, assim, tipo, hoje acordei tão frágil que me vesti de plástico. Esse é lindo. É?
Então fala um pouquinho, porque a gente está falando muito. Vai. Diferente do que ela falou, né? A gente no Instagram, você acha que perde um pouco da continuidade? Eu já prefiro, porque essa fragmentação de ideias comunica muito comigo. E tem algumas coisas que você escreve que eu olho e falo, nossa, parece que ele está lendo a minha aula. Qual? Então, como eu estudo letras de música, parece que a letra foi feita para mim. Tipo, muito ritmo me conhece. É muito isso. E esse daqui é um deles. Eu fico, gente, Então, lê para a gente ver como é que você lê. hoje eu acordei tão frágil que me vesti de plástico podre. E essa linguagem, né, essas palavras do dia a dia, e que de uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo absurdamente funda, que chega a rasgar. Igual aquele outro do outro livro, eu não vou me lembrar qual deles, mas é do ditongo, do hiato. Nossa, o que é aquilo? São, Qual né, é? poemas maravilhosos, né? Para lembrar para onde qual é, mas assim, alguma coisa dizendo que as histórias de amor são muito mais afeitas aos hiatos do que aos tons. Isso é de uma profundidade, isso me toca. E quando eu vejo esses versos, né, essas poesias fragmentadas, eles comunicam mais comigo desses pedaços. Tipo assim, algumas coisas você lê muito bonito, mas não te tocam tanto. Mas algumas coisas assim, tão assim, pequenas, pequenas do tamanho, É isso. palavras. Mas isso é poder de síntese. O poema é quase um aforismo, né? Ele guarda assim, um verso. E tem essa pressa do, né? Tem essa pressa, o cara vai se Eu debruçar. também acho, mas eu acho, por outro lado, que Heráclito também só gastava os fragmentos, e cada fragmento é muito, né? A coisa eu acho que a síntese é importante. Não eu acho que não vamos escrever rápido porque está com todo mundo pressa. É você conseguir ser conciso e dizer, mas por que a gente ser prolixo e não dizer nada? E às vezes uma coisa tão pequena diz tanto. Uma imensidão de sentimentos e de. Eu gosto desses flagras, rápida, desse relâmpago, né? Isso é um relâmpago, Se assim. diz, né? Hein? Quando que eu mais gosto desse livro é esse, pequeno. Ah. Na padaria, o menino olhou e disse: Moço, não quero pão, quero sonho. Foi assim que a Diana postou esse, né? Acho que ela gostou desse Não, também. muito lindo, É, né? Tia Di, eu quero um sonho, É. né? Ai, meu Deus. mas ele falou sonho, sonho, sonho. Ele falou qual sonho? Tá aí, né? Quero pão. O menino chegar e o cara fala: É, dá um pão para ele. é. Eu quero pão, sonho. Ah, E o sonho, eu sei, mas você jogou, né? Não foi uma coisa. Eu fiquei pensando se isso já tinha acontecido mesmo, não. Para mim, porque quase tudo que eu escrevo realmente me aconteceu. Aí vem a coisa da linguagem, né? Porque ela te oferece Ela te oferece essa polissemia, né? polissemia, habilidade. A palavra sonho, você joga ali e ficou bonito. Ficou bonito, ó. Ficou bonito. Esse eu coloquei em poema social, né? Que é aquela coisa de Tem poeta esse poema do Marco engajado. Aurélio. Hein? Marco Aurélio, não. Sabe que Marco Sei, Aurélio? sei. Ele ama, toda vez que ele fala, ele foi até aquele. Quero pão, quero. Ó, eu posso estar confundindo, mas eu acho que a Diana postou esse poema e eu entendi como preferido dela também. Depois eu vou É, mandar um recado. Esses flashes, você resumiu o poema e pegar no Instagram, rede social em geral, é muito interessante. E fiquei pensando aqui, e lembrei do cara que todo mundo conhece, mas assim, muita gente acha ridículo também, o imbecil Paulo Coelho, né? Eu lembrei do Paulo Coelho por quê? Porque eu queria saber por que o Paulo Coelho fazia tanto sucesso. Porque eu queria fazer sucesso. Eu queria fazer sucesso, como é que o Paulo Coelho faz sucesso? Aí eu comecei a perseguir o Paulo Coelho, entendeu? Queria saber das coisas dele. Até com um amigo dele, que ajudava ele nas revisões e tal, por acaso é de Paraíba do Sul, que é meu amigo, o cara falou: você não reparou, não? Os livros dele são pequenos, ele escreve com as letras grandes, bem grandes, para economizar texto. Por quê? A pessoa,
A pessoa tem preguiça de ler, não gosta de letrinha pequenininha. Então, ele coloca as letras grandes. Ele coloca também o espaçamento, ao invés de fazer um espaçamento um e meio, dois, ele coloca logo dois e meio, três. Então, quando você pega um livro do Paulo Coelho, você lê ele rapidamente, você consome o livro rapidamente, e ao invés de ele escrever 400 páginas, ele escreve 200, um texto maior. Desculpa, me fez lembrar esse detalhe. Mas você sabe que eu tenho que fazer uma defesa. Aí eu fui numa entrevista com ele no Jornal Globo, o espaço lotado, Paulo Coelho falando. Aí eu coloquei isso. Falei, Paulo, falaram que você economiza assim, assado, que o seu sucesso é para vender para um público muito maior, e por isso esse seu sucesso. É que. Cara, ele olhou para mim com cara feia Ah, e não respondeu, porque passou logo para outra pessoa falar. Também foi para causar, né? Assim, foi torta de climão. então, depois eu fui de autógrafo aí, sei, desculpa, achei que eu fui grosseiro, tá? Mas que é uma realidade. Você, na rede social, hoje você coloca 4 linhas lá, faz mais sucesso do que se você colocar 20 linhas que ninguém vai ver. Mas você sabe, eu vou ter que fazer uma defesa do Paulo Coelho, porque agora eu vou começar a parte de Zezé de Camargo e Luciano, né? Plantei tomate. Eu fui criado numa família muito humilde lá no unidade lá na Rio de Janeiro, no Entendi. E a primeira coisa, o meu irmão namorava uma menina que trabalhava acho que nenhuma dos filhos são daqui, da livraria Arabella. Tu lembra da livraria Arabella? Que era no final da Arabella. pandemia. E a primeira coisa que me chegou ali aos 10, 11 anos, assim, ela dava de presente para ele os livros de Paulo Coelho. E eu ouvia Legião Urbana de um irmão e, Ou seja, e Paulo Coelho dos livros que o meu irmão trazia. ele Sim, conheceu sim. vocês, E aí, e às vezes são. e aí a minha irmã mais velha, comprou um livro, comprou um perfume chamado Biografia da Natura. E simplesmente o perfume Biografia, que não é nada bom, vinha com a biografia do Vinícius, do José Castelo. Minha irmã falou: você gosta dessas coisas? E me deu a biografia do Vinícius. Ali eu com 12 para 13 anos, e aquilo ali mudou. O tripé, Paulo Coelho, sou bem banal, tá? Paulo Coelho, Renato Russo e Vinícius de Moraes, o perfume E o perfume. que eu dei, que eu dei para uma namoradinha que foi passar férias no BNH e tem profundo arrependimento nesse dele. Não sei você. Devia ter dado. Sim, Então eu sou fruto do perfume biografia. mas o Bernardo também, ele sempre defende Paulo Coelho, porque ele fala assim, olha, eu não li o livro do Paulo Coelho, mas ele compôs com Raul Seixas e as músicas são muito boas, são muito legais. Então, assim, não vamos, né, também, eu acho isso contraproducente, sabe? A gente ficar falando mal de um cara que deu certo, ele lá, a gente aqui. Eu assisti aquele filme do Brega, que faz meu coração. E aí o Vando falando ali na Timóteo, lá no Cineclube lá do Brejão, lá no em Cebola, nessa semana, né? E como que ela se coloca não tem uma MPB, tem MPB e tema ali, um Chico Buarque. Agora, o que a gente faz é música popular brasileira, mas a gente não é a mesma coisa que Chico Buarque, né? E eles não consideram a gente MPB. Eles falaram, mas eles são populares de verdade, né? Tom Jobim falava uma coisa muito interessante. Gosta muito do Paulo Coelho, ele é um sucesso de forma geral. E o Tom Jobim falava isso, falava assim, brasileiro é assim, Pelé é um sucesso, mas a gente ama o Garrincha. A gente tem essa coisa, né? Do amor ao fracasso. Eu também gosto do Ó, fracassado. Sim. Stefan Zweig só escolhe os fracassados para falar. E se deu Não, mas bem. como é que é aquele negócio que é do Peré, que eu gosto muito de dizer? O fracasso, eu fracassei sim, mas o fracasso nunca me subiu a cabeça. Vai ler, Mas Monique vai ler. Não, que eu escolhi. pode falar, meu amor, por favor. Se for o que eu fiz para você,
Desmancho aqui agora. Fez pra mim. Ah, eu já fiz com você, mas não é. Ah, já fez. Daí a pouco eu vou, você chega. Eu parto, eu volto, você me espera. Eu sofro, eu grito. Enquanto a bola estica, a vida escapa. O tempo sem você não cabe numa noite. Ah, Esse poema, cara, Isso você meu. esse poema foi feito para mim, foi feito para minha musa eterna. Eu não vou ficar solteirão para sempre. Só esse poema foi feito para Michelle, né? Provavelmente vai ver o. É, é isso. Michelle merece. Ela merece. Eu já tenho um pouco de Michelle. Olha, E é amigo hoje. ela foi no lançamento do. Ela não veio aqui hoje porque está tomando conta dos pais. Isso. Beijo, Michelle. Da diferença que ela ficava roxa, né? pois é, mas ela merece. Oi, gente, alguém mais quer fazer uma pergunta? Quer ler um poema? Vocês acham que a gente pode encerrar? Vamos ao vinho. Tem vinho? Só ao vinho. Vinho, sim, mesmo, tem café. E tinha que fazer alguma piadinha aí que o pessoal. Que ela que me apresentou aquele. Como é que chama aquela? Que show da Xuxa é esse? Você falou. Esse negócio de moleque, que é isso? Acho que pode mais falar isso. É esse, moleque? Os moleques. Cara, eu tenho mania de falar. Agora, eu tenho mania de ficar sozinho, assim, também, quando eu faço uma besteira dentro de casa, eu falo assim, vou dar zero pra ele. Esse é mais sentido. É, sozinho, cara. Eu gosto de vida, né? A chave eu adoro. Mas aí o Chaves vai e fala. É. Burro, dá zero. Não é, gente, ó, todo mundo começa assim a. Olha, vocês Eu- podem falar sério, mas em relação a Chapolin Colorado, querido, eu sou especialista. Quem falava isso era o Inhoi. Vou dar zero pra ele. Que tá sendo pra ele, quem falava era o Inhoi, não era? Deixou a barriga com outra roupa. Chega parar. Mas Chaves é uma coisa genial, né? Espírito. Pessoal, eu acho que então a gente pode encerrar. Eu agradeço a Lília por ter me convidado para mediar esse debate, foi uma conversa, né? Agradeço muito ao Álvaro, me sinto muito honrada, né, de ter me dado a oportunidade de dar, né, porque eu sei que o livro ele oferece inúmeras leituras, ele pode, mas ter me dado a honra de lê-lo, assim. Obrigada e é isso. Então também vou agradecer. Só amigos amados, eu te conheci hoje, mas assim, engraçado, parece que eu estava na sala de casa também. E eu gostei disso, porque assim, não que viessem milhares de pessoas, mas assim, eu fiz questão nenhuma que viesse um monte de gente só para fazer número. E assim, foi tão incrível, foram tão incríveis as pessoas que vieram. Muito obrigado, agradecimento. A Beth maravilhosa, a casa maravilhosa. O pessoal da Casa Stefan Zweig, São Paulo, lá embaixo. E quem quiser deixar o nome ali, ou curtir também a página do Instagram. Então, toda a participação aqui é gratuita. Beleza? Era uma conexão.